A gente vai falar de tecnologia, a gente vai mudar radicalmente de assunto, porque a gente chega num assunto, numa notícia assim de última hora, a gente acaba virando o assunto. Vamos falar de tecnologia, como a gente sempre fala aqui nas quartas-feiras. Você conhece as assistentes pessoais? A gente vai começar a mostrar para você agora, num trechinho que a gente gravou. Já falo ao vivo com o Minute. Hoje eu estou aqui com a Alexa, que é uma assistente pessoal. Nosso quadro de Futuro Digital hoje é sobre assistentes pessoais. Então vou dar alguns exemplos para vocês de como utilizar. Mas para começar de forma educada, já vou começar perguntando como a Alexa está. Alexa, como você está hoje? Suave na nave, de boa na lagoa. Se quiser ouvir um poema, é só pedir que eu tô à toa. Além dessas brincadeiras, bom dias, né, entretenimento de forma geral, você também pode perguntar coisas sérias para a Alexa. Então você pode perguntar, por exemplo, Alexa, qual é a distância entre a Terra e Marte? Hoje, Marte está a 67,09 milhões de quilômetros da Terra. O Porta Nova também está tendo uma conversa com outras assistentes pessoais para dar outros exemplos. Bixby, você gosta de carnaval? Adoro ver as escolas de samba passando e fico de olho vivo na apuração dos votos. Se eu precisar marcar médico, uma consulta no médico, você consegue marcar para mim? Qual é a data e hora do compromisso? Olha, eu queria marcar para sexta-feira, 10 horas da manhã. Consigo? Seu compromisso está no calendário para sexta-feira, das 10 a.m. às 11 a.m. Bom, só para a gente divertir um pouquinho mais, Siri, manda pra gente aí um beatbox. Aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Boots, cates, boots, cates, boots, cates, boots, cates, tum, 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 tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Vai, Minute, pode dançar aí agora que eu vou assistir aqui do estúdio. Bom, eu tô aqui no estúdio, o Minute vai aparecer aqui na tela pra gente. Marcelo Minute, muito bom dia. A gente fez essa brincadeira aí para falar do quadro de tecnologia. Certamente você que está em casa também brincou, já fez perguntas aí para as assistentes, os assistentes virtuais, mas porque tem um fato muito importante relacionado a isso, que é o avanço da capacidade de fazer tarefas que essas assistentes estão chegando. Como é que como é que estão os testes desses equipamentos lá fora, Minute? Bom dia para você. Bom dia, Porta Nova. Bom dia a todos. Você viu o nosso bate-papo ali, né, Porta Nova? Bacana, né? Bacana. Então, é um espaço de mercado que está crescendo muito, né? Já tem alguns anos que os assistentes pessoais já estão no nosso dia a dia, já estão nos nossos espaços. Os celulares já têm esses assistentes pessoais de várias empresas, né? Mas nos últimos anos isso tem aumentado muito. Então, existe uma estimativa aí de alguns especialistas, alguns pesquisadores, que apontam que até o final do ano que vem, 2021, metade de todas as interações que a gente tem com equipamentos eletrônicos vai ser através de voz. Então, a gente vai interagir mais com televisores, com aparelhos de celular, até o fogão, micro-ondas, vamos imaginar, vamos extrapolar um pouco, através de comandos de voz. Por quê? Porque é mais prático, né? Apesar de não ser tão privado, né, Porta Nova? Porque você, às vezes, tem que falar com a sua assistente pessoal no meio da rua, as pessoas estão ouvindo, né? Mas é extremamente mais prático do que digitar. O que a gente tem visto, Porta Nova, é um meio do caminho para chegar lá. Hoje, se você for pegar esses aplicativos de mensagem, tipo WhatsApp, tipo ferramentas de mensagem de forma geral, as pessoas já mandam muito áudio, né? Então, é um momento intermediário que a gente está vivendo até começar a conversar efetivamente com esses equipamentos, pedindo coisas para eles, igual você fez lá com a sua assistente, eu fiz com a minha assistente também no exemplo lá. Pois é, agora o que tem me chamado a atenção, eu fiz ali aquela gravação até em tom de humor, de brincadeira, mas pedindo para a assistente do meu celular agendar uma consulta no médico. O que ela fez? Ela pegou a minha agenda do celular e programou o médico no dia e na hora que eu queria. O que está se fazendo teste lá fora também é um negócio diferente, é você fazer esse pedido e a própria assistente disparar uma ligação, uma mensagem para a clínica que você indicou, que tem lá na sua agenda, muito provavelmente, e já fazendo esse agendamento lá para você. E se a gente pode pensar num futuro, Minute, onde se tiver um assistente virtual da própria clínica, uma conversa com a outra sem precisar de ligação. Ou seja, você faz o pedido aqui e já aparece na agenda da clínica lá do outro lado. A gente está muito longe disso?
Não, está bem próximo, na verdade, o Portanova. Tem uma tecnologia aí que foi lançada há 2 anos, né? Foi apresentada aí numa conferência pelo Google, né? Que chama Google Duplex, que é basicamente isso, é o que você comentou. Você, quero marcar um horário no salão, quero marcar um horário, né? Uma mesa num restaurante. Você pede para sua assistente, marque um horário para mim com base na agenda que eu tenho. Ela vai lá, olha os espaços que você tem, liga com uma voz humana para o salão de beleza, por exemplo. O salão de beleza atende sem saber que é um assistente artificial, né, uma voz artificial, faz o agendamento, vê o horário que tem disponível, pede o agendamento e marca na sua agenda. Isso daí, como você colocou, Portanova, deve ser inclusive uma forma de se integrar vários assistentes pessoais de marcas diferentes, de empresas diferentes. Então, um assistente pessoal do Google pode conversar com o assistente pessoal da Microsoft, a Cortana, ou com o assistente pessoal da Samsung, ou com o assistente pessoal da Amazon. Tudo através de linguagem humana, eles chamam de linguagem natural. E, com isso, você não precisa nem das integrações entre essas plataformas. Então, no futuro aí, a gente vai começar, em vez de sair digitando e agendando coisas, você vira para o seu celular e fala assim, agende um horário no salão de beleza, agende um horário no dentista, agende um horário em algum lugar aí. E isso vai funcionar de forma muito natural no nosso dia a dia. Tanto que ele vai ficar até invisível diante dos avanços tecnológicos que a gente está sofrendo aí. Que coisa, tende a ser natural, né? Eu posso dizer para o meu assistente virtual, por exemplo, assim, olha, avisa o Minute que amanhã a gente não vai entrar ao vivo na quarta-feira, em determinado horário, vai no outro horário. E aí ela vai poder fazer esse agendamento já mandando para a agenda dele esse aviso. Quer dizer, a gente está avançando não só nas questões, como a gente falou na semana passada, de altíssima tecnologia, por exemplo, tatuagens que monitoram a sua condição de saúde, mas também na questão mais usual, mais prática do dia a dia. As agendas estão ficando muito mais inteligentes, vamos dizer assim. Isso mesmo, Portanova. Se você for pensar, né, essa evolução da tecnologia de forma geral, como eu disse para você, existe uma previsão que até o final de 2021, metade das interações que a gente tem com os dispositivos eletrônicos será feita através de voz. Se a gente for olhar para isso, se eu fosse dono de uma fabricante de teclados, eu estaria preocupado, porque as pessoas estão digitando menos. Então, no futuro, você pode começar... Hoje a gente já vê, né? Só olhar o próprio aparelho celular, né? Os antigos tinham aqueles tecladinhos cheios de funções. Hoje os teclados estão lá, mas as pessoas usam muito os comandos de voz. Então, tudo isso deve mudar e configurar, inclusive, como a gente interage com os nossos eletrônicos em casa. Então, imagine que em vez de você... hoje já tem isso, né? Algumas TVs inteligentes já têm assistentes pessoais para você interagir, né? Então você pode fazer o pedido, então baixa o volume, aumenta o volume, me avise a hora que começar o DF no ar. Então tudo isso você pode programar e vai tirar alguns obstáculos do nosso dia a dia que a gente tem que lembrar, a gente que tem que marcar. Você já transfere isso para essas assistentes pessoais inteligentes que devem nos próximos anos aí serem nossas companheiras para ajudar a organizar essa vida cada vez mais tumultuada e cheia de compromissos. Você sabe que eu estava olhando agora no meu celular aqui, a pesquisa mais feita, o pedido mais feito por voz para essas atendentes dentro de casa é justamente para avisar 5 minutos antes do início do DF no ar. Então a gente está, o Minute acertou aqui. Mas Minute, então assim, a gente quer dizer, na verdade, isso vai tudo dentro de um outro conceito, que é o de casas inteligentes e de internet das coisas. É um pacotaço aqui que a gente tem acostumado, a gente fala bastante aqui, mas para você não pensar que são coisas separadas ou distantes, é tudo mais ou menos uma evolução em conjunto na forma como a gente se relaciona com tecnologia e como a gente lida com a nossa vida. E você colocou um ponto perfeito aí, Portanova. Essa questão das casas inteligentes, ela é uma evolução paralela com a questão dos assistentes pessoais. Porque, na verdade, quem controla as casas inteligentes são os assistentes pessoais. Então, quando você pede quando você chega em casa, se você tiver lá recursos de casa inteligente relacionados com iluminação, por exemplo, ligar a luz, ou, por exemplo, desligar a televisão, ou, por exemplo, ligar o forno, ou, por exemplo, reduzir, você vai viajar, por exemplo, você
vai ficar vários dias fora de casa. Aí você reduz a intensidade lá da energia lá da geladeira para gastar menos energia. Você pede isso para a sua assistente pessoal, que programa esses dispositivos dentro da sua casa. Então, a evolução dos assistentes pessoais está totalmente conectada com as casas inteligentes. E dando um pulinho mais para frente ainda, Portanova, ligado às cidades inteligentes também. Perfeito. Porque, por exemplo, quando você discute sobre iluminação pública, a gente já falou aqui, né, sobre iluminação pública inteligente, você também permite que, às vezes, até sem comando de voz, né, você chega em determinado local e a assistente pessoal pode te informar, né, que como está a iluminação daquela rua, né, quero ver se a iluminação está boa, se passou pessoas antes naquela rua, se a rua está deserta, Sim. se tem movimentação. Então, você consegue se conectar com a cidade, que é essa cidade inteligente, através das suas assistentes pessoais, que no futuro devem ocupar esse espaço aí de conexão entre essas várias tecnologias que a gente vem tratando aqui no DF no Ar nas últimas várias quarta-feiras. Perfeito, Minuto. E terças-feiras também, já que a gente fez 2 terças-feiras aí por causa da agenda do Minuto. Verdade. Pois é interessante o tema. Claro que a gente vai voltar a falar de tecnologia na semana que vem, mas nosso tempo estourou. Minuto, muito obrigado mais uma vez pela participação e pela conversa, sempre muito rica aqui, sempre cheia de elementos para a gente tratar, que a gente se fala na semana que vem. Até mais, Portanova. Valeu. Até mais a todos aí. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.